Ah, a Fender Stratocaster. Poucos instrumentos no mundo são tão fáceis de reconhecer, né? É um ícone, uma verdadeira lenda nas mãos de outras lendas. Mas, como toda grande história, ela tem dois lados. E nesta análise, a gente vai fazer exatamente isso, virar essa moeda para descobrir se a Stratocaster é mesmo a guitarra certa para todo mundo. O nosso papo vai ser dividido em 4 partes, ok? Primeiro, vamos entender o porquê de ela ser essa lenda toda. Depois, a gente explora o lado brilhante, os motivos para ter uma. Aí, a gente vira a moeda e analisa as razões para, talvez, pensar 2 vezes. E no final, o veredito. Será que ela se encaixa no som que cada um procura? Beleza, vamos começar do começo. Antes de qualquer discussão, um fato precisa ser colocado na mesa. A Stratocaster não é só uma guitarra. Ela é uma peça fundamental na história da música como a gente conhece. É só parar para pensar. O som que definiu gerações inteiras, sabe? Das chamas de Woodstock com o Hendrix ao blues mais suave do Clapton lá em Londres. Quando se segura um extrato, não se está segurando só madeira e metal. A gente está segurando um baita legado. Agora sim, vamos começar pelo lado bom da história. O que será que leva tantos músicos, década após década, a escolherem a Stratocaster? Eu separei 5 motivos principais que fazem dela um objeto de desejo. O ponto principal, para mim, é este aqui: a versatilidade. Com aqueles 3 captadores e a chavinha de 5 posições, a Stratocaster é um camaleão sonoro. Sério, ela pode soar limpa, cristalina, perfeita para um pop e, no minuto seguinte, rosnar com um crunch ideal para o blues e para o rock. A quantidade de estilos que ela consegue abraçar é simplesmente incrível. E aqui a gente vê a genialidade do design do Léo Fender. Ele pensou no corpo de quem toca. Aqueles contornos, sabe, o belly cut atrás e o forearm contour na frente, fazem a guitarra meio que abraçar o corpo. É um conforto que faz toda a diferença, seja tocando por horas em pé num show ou sentado no estúdio. E claro, a lista de quem usou e abusou dela é de peso. De Jimi Hendrix e Eric Clapton até John Mayer, Mark Knopfler e até mesmo Yngwie Malmsteen. Cada um desses caras e tantos outros encontrou uma voz única usando o mesmo modelo de guitarra. Isso diz muito sobre o potencial do instrumento, né? Além do som e do conforto, tem a confiabilidade. Uma boa Stratocaster, vamos combinar, é um tanque de guerra. Ela foi feita para estrada, para aguentar o tranco. É um instrumento que, dependendo do modelo claro, não vai deixar ninguém na mão no meio do show. E para fechar esse lado da moeda, a Strato é um prato cheio para customização. A construção dela é modular, o que facilita muito a troca de praticamente tudo. Quer um som mais pesado? Troca os captadores. Mais estabilidade na afinação? Muda a ponte estarrachas. É uma base fantástica para criar um instrumento com a sua cara. Até agora, parece a guitarra dos sonhos, não é mesmo? Mas é aqui que a nossa história fica mais interessante. Perfeição é algo que raramente serve para todo mundo. Então, vamos virar a moeda e dar uma olhada no outro lado. Certo, agora vamos com calma e vamos analisar os pontos que podem fazer a Stratocaster não ser a melhor escolha. Não vejo como defeitos, mas sim como características que precisam ser levadas em conta. O primeiro ponto é super importante para quem curte um som pesado. Aquele brilho, a clareza dos captadores single coil, que são incríveis no blues e no rock, podem virar um problema em estilos que pedem um som mais gordo, mais saturado. Falta aquele punch que os captadores humbuckers entregam, sabe? Isso nos leva diretamente ao famoso ruído, o AN de 60 ciclos. Os captadores single coil, por natureza, funcionam quase como antenas para interferência elétrica. Com um som limpo, talvez nem se perceba, mas é só ligar um pedal de drive, uma distorção mais forte, e aquele chiado pode se tornar um problemão, principalmente ao vivo ou em gravações. A alavanca, ou trêmulo, é uma marca registrada da Strato, mas o design clássico dela tem seus limites. Para quem gosta de usar e abusar da alavanca, fazendo aqueles dive bombs, a afinação pode virar um pesadelo. Ela simplesmente não tem a mesma estabilidade de sistemas mais modernos, como uma Floyd Rose, por exemplo. E claro, a gente precisa falar de dinheiro. Uma Fender Stratocaster americana não é um instrumento barato. É um investimento bem alto. Para quem está começando ou tem um orçamento mais controlado, talvez o custo-benefício não seja dos melhores. Existem muitas outras marcas por aí oferecendo guitarras excelentes por uma fração do preço. Esse ponto aqui é mais subjetivo, eu sei, mas é válido. O som da Stratocaster é tão, mas tão presente na história da música que para alguns pode soar comum. Para quem está buscando um timbre que realmente se destaque, que seja diferente, talvez a Strato seja familiar até demais.
Então, depois de colocar tudo isso na balança, a gente chega na grande questão. Com tantos prós e contras, como saber se a Stratocaster é a guitarra ideal? A resposta, no fundo, é sobre alinhar o que ela oferece com o que cada músico precisa. Resumindo a ópera, se a busca é por versatilidade, é por um conforto clássico e por um som que fez história, a Strato é uma candidata quase imbatível. Agora, se a prioridade é um som pesado para metal, um uso extremo da alavanca, ou simplesmente o melhor custo-benefício para começar a tocar, talvez valha a pena olhar outras opções no mercado. No fim das contas, a escolha de um instrumento é uma coisa muito, muito pessoal. A Stratocaster carrega décadas de história em cada curva. A pergunta que fica é: essa história toda serve de inspiração para a música que se quer criar? Ou será que é a hora de encontrar uma outra ferramenta para escrever um capítulo totalmente novo? A resposta, claro, essa está na ponta dos dedos de cada um.